mais um pedido, teu louvor, querido, tua adoração. Adore o Senhor. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo aí, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar dele veio sim o amém. Que Deus possa estar honrando a sua vida nesse dia. Estamos ao vivo nesse momento, através da rádio web Cristo no Lar, através da rádio Cristo no Lar FM 95,7 e rádio web Cristo no Lar, né? Estamos também através aí do Face e estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, que precisamos ouvir para que a nossa vida venha a ser edificada, né? Para que a nossa vida venha a ser exaltada e o nome do Senhor ser glorificado. E a palavra que eu venho trazer para você hoje, meu amado irmão, minha irmã, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, que nos fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, for boa para promover a edificação aos que a ouvem. Louvado seja Deus. E meditando na palavra de Deus, né, meu irmão, minha irmã, nós temos visto, né, algumas vezes passamos por situações, até embaraçosas, né? Situações às vezes até embaraçosas, que nos, infelizmente, às vezes causa até mesmo escândalo, tem causado escândalo, né? Às vezes. E não era para ser dessa forma, não era para ser assim. Mas não deixa de ser uma realidade. Não deixa de ser uma realidade, né? É uma realidade, né? Com muitos crentes, às vezes nós paramos para conversar com alguns servos de Deus, alguns irmãos em Cristo, e no decorrer ali da conversa, do diálogo que às vezes está tendo, saiam ali palavras que desagradam, né? Palavras que não fazem parte mais do nosso vocabulário. E isso nos entristece muito, né? Porque muitas das vezes são pessoas que conhecem a palavra de Deus, são pessoas que têm conhecimento do Evangelho, sabe, né, a maneira correta de um servo de Deus, de um cristão se comportar, de um cristão do vocabulário do cristão, qual é, né? É um vocabulário santo, e às vezes nos entristecemos com isso e acaba trazendo um escândalo para nós. Mas nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de anunciar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é ela que fala aos nossos corações. A palavra de Deus nos edifica, e por isso nós precisamos estar sempre falando, né, a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, que a palavra de Deus, ela salva, cura, liberta e leva para o céu, e nos ensina também o caminho correto, que devemos seguir, como devemos revelar Jesus Cristo em nossa vida, com a nossa maneira de se vestir, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de andar, com quem nos relacionamos. Tudo isso conta, né? E o falar do cristão tem demonstrado muito, né,
tem trazido muito escândalo para os servos de Deus. Nos dias de hoje, infelizmente, muitos não querem abandonar o lixo do Egito, né? E a palavra de Deus, né, quando nós lemos no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Mas lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 3 e 4, também diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem conversas tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. E a Bíblia Sagrada, ela está cheia de referências, né, sobre esse tipo de assunto, né? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 8, também nos diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, né? Há quem diga que palavras torpes são palavrões, né? Palavras, né, palavrões mundanos, né? Palavra torpe não é palavrão ou xingamento em si, mas sim a intenção de ofender, de denigrir a imagem de alguém ou diminuir uma pessoa. Mas palavrões mundanos, né, que nós vimos muitos crentes falar, isso se inclui dentro disso aí também, porque isso desagrada a Deus, né? A Bíblia diz que quando eu era do menino, andava com o menino, discorria com o menino, mas agora eu sou só adulto, então preciso fazer as coisas de adulto, e já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que essas mesmas palavras, né, o servo que muitos crentes falam, será que tem agradado a Deus? Segundo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, meu irmão, minha irmã, todo aquele que com a boca, né, confessa a Jesus Cristo como Salvador e com o coração crê para a salvação, é feito uma nova criatura. Ele passando por uma transformação total na sua vida, uma transformação total. Transforma-se, né, a mente e as coisas antigas dão lugar às coisas novas. Afinal, vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, muito menos remédio de pano, um remendo de pano novo numa veste velha, como diz Marcos capítulo 2, versículo 21. Os velhos hábitos, hábitos ruins, não cabem na nossa vida nova, não cabe mesmo. E isso implica também numa mudança no nosso falar. Alguém que renasceu em Cristo não pode ficar preso à linguagem corrosiva que antes cultivava, né? Porém, ele deve passar a ser um canal através da qual Deus vai manifestar a sua graça aos que ainda não foram alcançados, e também aqueles que já conhecem, né, e amam a Deus. Quer dizer, se você é um servo de Deus, você vai viver diferente, você vai andar diferente, vai se vestir diferente, o seu linguajar vai ser diferente. Aí há pessoas que ainda questionam: poxa, mas eu estou tanto tempo na presença de Deus, ainda não recebi um dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, por exemplo. Quer dizer, a mesma boca que é usada por Deus para falar em línguas, pode ser usada pelo maligno para poder falar palavras de baixo calão, para coisas que desagradam a Deus? Não. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O tempo todo, nós estamos nos comunicando com pessoas, e o principal meio empregado são as nossas palavras. Portanto, olha só, é necessário nós estar sempre vigilantes quanto ao que os nossos lábios falam, porque através de palavras nós podemos edificar ou podemos também destruir. Segundo o ensino do apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, o falar do cristão deve estar livre de alguns vícios, né, altamente destrutíveis. Palavras torpe no original grego
O termo traduzido por top é sapros, né, que era comumente empregado com o significado de estragado, podre, decadente, muito utilizado em relações a peixes, né, carne, frutas e outros alimentos, né, figuradamente, né, esse termo ele representa, meu irmão, minha irmã, o que é decadente, imoral, prejudicial, danoso, vergonhoso, indecente, nojento, né, e repugnante. Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Palavras torpes são aquelas capazes de provocar um mal-estar em outras pessoas, fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis e ansiosas por deixar aquele local. Uma certa vez eu estava conversando com um pastor, e no decorrer daquela conversa, aquele irmão ele soltou um palavrão, né? E ali eu me senti muito mal, meu irmão. Acabou o clima, eu já não tinha mais clima para ficar ali compartilhando do assunto ali com aquele irmão, porque já entrou uma coisa ali que não faz parte da minha vida mais, não faz parte mais do meu vocabulário. Aí eu já comecei a me sentir mal e rapidamente eu saí e me retirei do local. Porque nós, quando se fala servo de Deus, nós esperamos uma coisa totalmente diferente do que alguns acham que é. Ferir a autoestima alheia, né? Ofender, humilhar, desanimar a pessoa. Né? Os palavrões, irmãos, são exemplos bem claros de palavras torpes. Brincadeiras capazes de provocar o quê? A humilhação, às vezes até mesmo sem intenção. Também se enquadram, irmão, nessa categoria e devem ser evitadas. Elas precisam ser evitadas. Proferir julgamentos contra nossos irmãos é uma forma de torpeza, visto que quando nós fazemos, nós estamos não apenas usurpando uma prerrogativa que pertence somente a Deus, mas nós estamos nos colocando em situação de superioridade em relação àquela pessoa a quem nós julgamos e provocando, né, uma redução da sua autoestima, que pode até resultar numa consequência muito grave. Precisamos ter cuidado dos nossos lábios, irmão. Não deve sair palavras de julgamento, crítica, murmuração, xingamentos, maldição, a maledicência, depreciação, fofoca, mentira, e assim por diante. São várias situações, irmão. Mas tem que sair palavras de estímulos, né, de gratidão, de elogio sincero, de bênção, tudo e tudo mais que for bom, agradável e edificante. O apóstolo Paulo ele é bem claro quando ele é bem direto quanto a isso, né? Quando ele fala que da nossa boca deve sair palavras para edificação, a fim de transmitir o que? A graça aos que ouvem a palavra, né? Que venham atrair as pessoas até nós. Louvado seja Deus. A palavra também parvoices, né? Em algumas versões, em vez de parvoice, consta a palavras vãs ou conversas tolas. E segundo o dicionário bíblico, significa tolice, cretinice, estupidez. E essas palavras também significam asneira, besteira. Louvado seja Deus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 4, nos diz assim: não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter esse cuidado, temos que ter esse discernimento, meu irmão. Louvado seja Deus. Temos que ter esse cuidado com as nossas palavras. Um cristão, ele não deve andar em conversas tolas, visto que a palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria. E o Espírito Santo nos leva ao proceder sábio, né? No versículo 6 do capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que vem a ser essas palavras vãs?
Você já parou para pensar? Palavras vãs, por incrível que pareça, ainda há pessoas que vivem como se Deus não existisse, ou não levam em conta, né, a sua existência. Trata-se de uma pessoa, né, de uma atitude que restringe a vida ao presente, porque não há pensamento sobre o futuro, não se espera que haja uma vida depois da morte. Mas isso não é algo que acontece apenas nos dias atuais, porque desde os tempos antigos é algo relativamente frequente. Nos dias de Paulo, meu irmão, havia pessoas desse tipo perturbando a igreja. Entretanto, quem atenta para a visão bíblica da vida percebe que a história se move em direção a um ponto final. E quando todo ser humano, né, haverá de estar diante de Deus para responder por seus atos. Agora, enfatizando a responsabilidade final do homem perante Deus, Paulo ele adverte que tão certamente quanto o amor de Deus se manifestou para a salvação da humanidade, com toda certeza vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia! A ira divina é o juízo contra todo mal e pecado, e contra aqueles que praticam essas coisas, levando em conta, irmão, a certeza do julgamento. E o apóstolo Paulo ele advertiu os crentes: não sejais participantes com eles. Versículo 7. Indaga-se, meu irmão, então, participante com quem? O versículo 6 se refere aos que falam palavras vãs. Eram falsos mestres que tinham as suas mentes ainda impregnadas de filosofia pagã, negando a realidade do pecado e do juízo, né, do juízo final para aquele pecado. O apóstolo Paulo, então, ele orienta energeticamente para que os crentes se afastem dessas pessoas e das suas filosofias, porque elas se opõem à verdade, como é em Jesus. O apóstolo manifesta o verdadeiro horror aos seus falsos ensinos e chama, né, esses homens como filhos da desobediência, sobre quem vai cair a ira de Deus. Ainda, meu irmão, Paulo ele adverte os crentes, né, no sentido de que entre eles não haja sequer sugestão, pensamento ou piada a respeito desses pecados. Louvado seja Deus. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Há muitos crentes aí brincando de ser crente. Há muitos servos aí brincando de ser servos. Agora eu quero dizer, a cobrança de Deus, ela não vai tardar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de cada um, meu irmão. O que você precisa é entender. O que você precisa é entender que Deus ele é fiel para honrar a sua palavra. Deus é fiel e Ele vai fazer cumprir a sua palavra em nossas vidas. Não é difícil de entender, muito menos de obedecer. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É como também, quer ver, a chocarrice. Segundo o dicionário, inclusive o dicionário bíblico significa gracejo, atrevido ou petulante, pessoa grosseira, que gosta de uma gozação, que fica caçoando dos outros, piada com conteúdo impróprio, palavras que choca. Há muitos crentes assim, irmão, que gostam de brincar. Que isso, meu irmão? Se a sua boca é consagrada a Deus, você quer ser usado por Deus, você tem que ter uma vida em santidade. Viver como tem vivido, você está caminhando em passos largos para o inferno. Essa é uma realidade. Cristão, ele não deve andar e falar coisas grosseiras, fazendo piada de mau gosto, com gracinhas atrevidas e muitas vezes grosseiras. Olha só que diz lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, porque saibais como vos convém responder a cada um. A murmuração, meu irmão, é um câncer que corrói não apenas as pessoas que murmuram, mas também afeta o seu próximo.
Lá em Êxodo capítulo 16, versículo 3, diz assim: e os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Nós vemos o povo de Deus murmurando dos seus lábios, né? Antes de saírem palavras de gratidão, saíam palavras de reclamação. A nossa boca deve expressar a nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele nos dá, pela nossa casa, pela nossa família, pelo trabalho, pela saúde, pelas tribulações que nos fazem crescer e amadurecer a cada dia. Aleluia! O Tiago também, ele nos exorta a fazer bom uso da nossa língua, proferindo palavras de bênção e não de maldição, e procurando refrear a nossa língua, porque assim como as nossas palavras podem edificar, também tem um enorme poder destruidor. Olha lá, Tiago capítulo 3, versículo 1. Olha lá. As palavras devem ser usadas com ponderação em todas as ocasiões, seja no nosso lar, no trabalho, na igreja, seja onde for que você estiver. Muitas famílias são destruídas, irmãos, porque as pessoas não refreiam a sua língua e não refletem antes de proferirem alguma palavra. Assim, os cônjuges se ofendem mutuamente, se desvalorizam um ao outro. Sabe por quê? Os pais amaldiçoam o filho, mesmo sem querer e sem saber, ao atribuírem a eles algum tipo de característica negativa. Vamos à palavra de Deus, Provérbios capítulo 10, versículo 19, que diz assim, o Salomão falando, né? Na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Olha só, meu irmão, suas palavras, será que tem sido palavras de um verdadeiro homem de Deus? De um verdadeiro servo do Senhor? As palavras, as suas atitudes, suas palavras, suas brincadeiras revelam Jesus Cristo na sua vida? Tem atraído as pessoas para você? Porque o seu ministério não flui? Porque sua vida espiritual não cresce? Porque os seus negócios não andam, sua vida não melhora em alguns aspectos? Por quê? Você está vivendo como verdadeiro servo de Deus? Provérbios 16, 24 também fala, as palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Olha só. Que sejamos, irmãos, legítimos canais de bênção e da graça de Deus ao nosso próximo, através das palavras que saem dos nossos lábios. Precisamos revelar Jesus Cristo em nossa vida. Precisamos revelar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, através também da nossa maneira de falar. Se você é um servo de Deus, se você é um crente em Jesus Cristo, meu irmão, é momento de você se colocar na posição. É momento de você se colocar na posição como um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro homem do Senhor. Um homem que é consagrado, uma pessoa que é consagrada a Deus. Que tem a boca consagrada ao Senhor, que fale palavrão, que fala palavras que não edificam, é maledicente. Cuidado, meu irmão. Cuidado. De repente você está achando que está andando em direção ao céu, você está indo em direção ao inferno. A sua vida precisa ser uma vida transformada, uma vida transformada pelo poder de Deus, uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor. Aleluia. Mas desagradando a Deus, irmão, desagradando a Deus com palavras que não edificam em nada, palavras que trazem escândalo. Olha só, quantas pessoas têm glorificado a Deus através da sua vida, ou quantas pessoas que têm se escandalizado com as suas palavras. Essa é uma realidade, irmão. É triste, né? Mas é uma realidade que tem que ser falada.
versículo 29 do capítulo 4 de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Jesus ele diz que a boca fala o que o coração está cheio. Na verdade, muitos ainda não foram libertos ainda do pecado, da impureza, né? Do mundanismo. Por isso, meu irmão, olha lá Lucas 6,45. Por isso, para que não pronunciemos o que desagrada a Deus e venhamos sofrer por isso, nós precisamos encher o nosso homem interior, recriado em justiça e preparado para as boas obras, com o material que o nosso Pai nos dá. E sem isso, irmão, o homem não se liberta daquilo que o prende ao pecado, meu irmão. É difícil, se não tiver uma renúncia, não tem como se libertar. Louvado seja Deus. Olha só, meu irmão, se quem peca é do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Nós precisamos vigiar para não cairmos em nenhuma das tentações que nos sobrevêm. Porque a batalha pela santidade tem de ser ganha dia após dia. Se quisermos agradar o Senhor, então nós temos a direção, né? Encher o nosso coração com o que aprendemos na palavra de Deus. Isso não significa simplesmente decorar versículo, mas sim guardar os ensinamentos que nós recebemos quando nós meditamos na palavra de Deus. A iluminação que acontece todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus ou escutamos a pregação da palavra do Senhor, é a voz de Deus falando nos nossos corações. E se nós pedimos, o Deus nos ensinará tudo o que necessitamos aprender, tudo que nós precisamos aprender, o que a nossa alma necessita. É de uma suma importância, meu irmão, vigiarmos, né, para não falarmos o que o diabo quer, o que poderá trazer para perto ou afastar o Senhor de nós. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Por isso, irmão, vigie bem, porque nas horas de necessidade, Satanás pode influenciar você a fazer o que não deve. E depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. E o diabo, sutilmente, sorrateiramente, ele tentou convencê-lo a transformar aquelas pedras em pães. Mas preste atenção naquilo que o fez tomar alguma atitude. Porque nem sempre determinar sobre o que a Bíblia diz é a direção divina. Se você se encontra num momento em que o leva a falar palavras torpes, falar palavrões, né? Certamente o diabo está por trás disso. Preste atenção. Não é Deus que está perto de você. É o seu momento de ira. Quem está perto de você é o diabo. E esse momento de ira, se você não vigiar, você vai falar o que desagrada a Deus e que agrada ao diabo. Se uma pessoa pensa em alguém que não seja o seu cônjuge, isso não provém de Deus. Talvez ela esteja vivendo numa situação difícil no seu casamento, né? O que muitas das vezes na qual a sua metade, né? A sua parte o traiu, sei lá, né? Ou surgiu um desejo pecaminoso e pensa que o céu não está ajudando. O Senhor jamais agiria por modo errado. Enquanto houver casamento, ainda que a outra parte seja infiel, pensar em um novo amor é cometer adultério. A justiça de Deus, né, a justificativa é de que Deus, por ser onisciente, já sabia que aquele casamento acabaria, e por amor fez surgir outra pessoa, é conversa do diabo, é conversa de Satanás, é mentira, né? Palavras torpes, mentira e sentimento de infidelidade jamais procedem de Deus. Não vem de Deus, é coisa do diabo. O que não for bom para promover a edificação, não deve ser falado, irmão. E para isso, haja sempre como o Senhor agiria.
se estivesse no seu lugar e tenha uma vida de oração, honrando em tudo. Assim, meu irmão, você vai ser guardado de todo o laço do inimigo. Mas para você ser guardado, você tem que tentar, tem que conseguir, tem que se esforçar. Visto que Deus, Ele é bom com aquele que o respeita. Então, se tiver de passar por alguma privação, enfrenta ela, irmão. Mas nunca aceite o escape que vem do diabo. Fale somente o que Deus coloca no seu coração. Não fale além disso. E você vai dar graças a quem ouve. Louvado seja Deus. Além disso, não pronuncie nada que possa prejudicar o seu próximo. Use a sua boca apenas para abençoar. Agindo dessa forma, você vai ser responsável pelo sucesso de muitos e pelo seu sucesso também. Essa é uma realidade. A sua vida vai crescer espiritualmente. Você vai ser bem-sucedido se você viver uma vida como um verdadeiro servo de Deus. Agora as pessoas se aproximam de você para ouvir palavrões, para ouvir palavras impuras, para ouvir muitas das vezes palavras imorais. Não, olha, irmão, eu aprendi uma coisa: meus ouvidos é consagrado a Deus para me ouvir as coisas de Deus, não ouvir mensagem de Satanás, de jeito nenhum. Se o diabo usa a boca de algum crente para chegar perto de você e falar piadas pornográficas, palavras imundas, coisas imorais, é o diabo que está usando ele. Saia de perto dele. Afinal de contas, a palavra de Deus lá em 2 João, ela é bem clara quando diz: se alguém vier ter convosco que não traz essa doutrina, não recebeis em casa e não tem nem tão pouco o salteis. Sai fora, irmão. Sai de perto dele. Porque está falando coisas ali que não edificam. Estão falando coisas ali que não agradam. Então sai fora, irmãos, porque está sendo usado pelo diabo. Ou você traz para ele uma palavra de correção, para que ele tome a posição que ele precisa tomar, ou então você sai de perto dele, porque ele pode te influenciar também a pecar. É triste, não é triste? Quando você chega perto de uma pessoa que se diz usada por Deus, que se diz usada por Deus, e na verdade ela está sendo usada por Satanás. Misericórdia, irmãos. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, porque isso é um perigo. O diabo, ele é astuto, ele não brinca de ser diabo, não. O diabo, ele vem para poder destruir. A Bíblia fala que ele vem para matar, roubar e destruir. E se nós não tivermos cuidado, esse pedacinho de carne dentro da boca pode edificar, mas pode destruir as vidas também, a começar da sua. Irmãos, o que está faltando nas igrejas nos dias de hoje, sabe o que é? Ensinamento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que se eu estivesse nessa live agora, revelando, profetizando, trazendo revelações, ia ter não sei quantas mil pessoas assistindo. Mas eu estou aqui trazendo a palavra de correção, uma palavra para edificação da sua vida. Revelação não salva ninguém, visão não salva ninguém. O que salva é a obediência à palavra de Deus. E o que está faltando hoje é o ensinamento da palavra do Senhor. É o que a nossa alma precisa, é o que a nossa alma necessita de ouvir a palavra de Deus. Eu sou um servo de Deus, você é um servo de Deus, então os meus ouvidos são consagrados para ouvir coisas de Deus. A minha boca é consagrada para falar coisas edificantes, palavras que edificam, palavras de vida, não palavras de morte. Aleluia. Irmãos, eu me converti num determinado ministério e com pouco tempo o Senhor me levou para a Assembleia de Deus. Eu estou na Assembleia de Deus até hoje. Eu sou um remanescente da Assembleia de Deus. Eu me comporto como assembleano, eu visto como assembleano. Eu vivo como assembleano. É o meu jeito, independente de onde eu estiver, a minha maneira de me vestir, de me comportar, as minhas palavras têm que ser a mesma. Não estou dizendo que a Assembleia de Deus salva alguém, que a igreja salva, não. A igreja não salva ninguém, não. O que salva é a obediência.
E isso faz bem para mim. Da minha boca tem que sair palavras que geram frutos, palavras que edificam, não palavras que vêm destruir e causar escândalo. Misericórdia, irmãos. Infelizmente é o que tem acontecido em muitos lugares hoje. Olha, eu aprendi na igreja onde eu aprendi a servir a Deus, foi a Assembleia de Deus de Missões, com o nosso amado irmão, pastor José Antônio, que é que está participando conosco aí, está nos assistindo no Face, que eu amo, né? Amamos essa família, e eu aprendi com ele a ser o que é servir a Deus, né? Aprendemos ali o que é servir a Deus. Nós precisamos revelar Jesus Cristo em nossa vida. Nós necessitamos ouvir a palavra de Deus. Nós necessitamos alimentar nossa alma com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Mas o que tem acontecido é que muitos irmãos têm tentado levar. Uma vez, uma certa vez, no congresso de jovens, lá na Assembleia de Deus, junto com o pastor Zé Antônio, né? O pastor foi pregar, o pastor Eli Pimenta. Eu não esqueço disso, isso ficou gravado no meu coração, que para mim fez bem. Essa palavra eu trago até hoje, que ele disse para a mocidade, né? Para a juventude, que era o congresso dos jovens, disse assim: vamos nos modernizar sem tão pouco nos mundanizar. Isso é uma realidade, né? Nós podemos nos modernizar, claro, vestir um bom terno, uma gravata melhor, uma roupa melhor, ter um carro bom, claro. Mas vamos ter cuidado para não trazer o mundo para dentro de você. Ter cuidado para não trazer o lixo do Egito junto. Que às vezes nós queremos nos modernizar tanto que acabamos nos mundanizando. E isso é um perigo, isso desagrada a Deus. Isso entristece o Senhor. Olha como vai a sua vida, hein? Será que as atitudes que você tem tomado tem exaltado a Deus? As atitudes que você tem tomado tem glorificado o nome do Senhor? Olha só, irmãos, tem pessoas que têm o prazer de ir lá no mundo, pegar o lixo lá que o Satanás deixou e levar para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa, muitas das vezes para a sua própria vida. Olha só, isso não é adorar a Deus, isso não é ter comunhão com Deus. A palavra de Deus ela é bem clara que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, meus irmãos, precisamos revelar Jesus Cristo na nossa vida, porque os nossos erros não passarão em branco, não. Nós vamos ter que responder por eles. Peço aos irmãos perdão, porque eu estou tossindo um pouco ainda, estou recuperando da pneumonia, né? Mas Deus está dando a bênção, está dando a vitória. Mas vamos parar para pensar, vamos ver a nossa vida, como vai, se a nossa vida verdadeiramente está exaltando o nome do Senhor, está glorificando a Deus. Olha só, vamos olhar para a nossa vida. Nós temos que ser um espelho de Cristo. Nós precisamos revelar Jesus Cristo na nossa vida. Revelar Jesus Cristo a maneira de falar, em todas as áreas da nossa vida. O tal do não tem nada a ver está invadindo as igrejas. Aí nós vemos pessoas falando, não, que as igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, tinha muito costume do homem, e era desse jeito. Agora não, agora está de tudo liberal. Meus irmãos, quando tinha o tal do costume dos homens, como muitos falam, entrava paralítico na igreja, saía curado. Entrava frio espiritual, saía renovado. Pessoas, crianças eram batizadas com o Espírito Santo, recebiam o dom de línguas. Será por quê? Olha só, meu irmão, antigamente tinha uma rigidez, mas o povo se santificava, colocava a vida no altar. Hoje em dia não tem nada a ver, tudo pode fazer. Isso não tem problema. O povo tem se esfriado. Não se vê cura divina, não se vê libertação, não se vê transformação de vida, não se vê renovação espiritual. Por quê? O culpado é Deus? Não, é o ser humano. Porque ele se mundanizou e está dentro, muitas das vezes, dentro das igrejas, mas o mundo está impregnado nele. E aonde há pecado, Deus não habita, irmãos. Aonde há um erro, Deus não habita.
Por acaso você vai guardar um perfume valioso num frasco sujo? Não! Você vai costurar uma roupa velha com um pedaço de roupa nova? Com retalho novo? Não! Não vai dar certo, não vai aguentar. E a casa de Deus, que somos nós, se há impureza, o Espírito Santo não age. Se há imundície, o Espírito Santo não trabalha. Há uma necessidade de compreender isso, há uma necessidade de entender isso, irmãos. Ou você serve a Deus, ou você serve o Satanás. Porque as igrejas estão tudo de qualquer jeito. Muitos e muitas igrejas aí estão de portas arreganhadas. Pode vir, está em adultério, pode vir, está em fornicação, pode vir, está em pecado de prostituição, pode vir. E aí, irmãos, vai chegar naquele grande dia, vai ter que responder para Deus. Vai chegar naquele dia, vai ter que responder para Deus. Não adianta, nada passa em branco. Ah não, Deus perdoou meu pecado, perdoou sim, mas você vai ter que responder por ele. Por que você fez isso? Se você é consciente, você é conhecedor da palavra de Deus. Nós sentimos falta, irmão. Muitas das vezes nós olhamos e vemos os cultos, alguns cultos frios, sem a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar nossa vida no altar. Jesus Cristo está voltando, isso não é brincadeira. Olha só essas pandemias, é Deus chamando a atenção do povo. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. O que você quer ouvir de Deus? Vinde bendito do meu Pai. Quem não quer ouvir isso? Todos queremos. Vinde bendito do meu Pai. Mas ele vai falar outra palavra também. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. As suas obras de justiça, meu irmão, são comparadas a trapos de imundície. E o reino do céu, ele é tomado por esforço. Agora depende de você. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de 2 João. Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Se você para conversar com pessoas impuras, mundanas, pessoas que vivem com coisas mundanas, com palavras mundanas, você está sendo conivente. Você é luz do mundo e sal da terra. Você precisa fazer a diferença. Porque muitas das vezes as pessoas reclamam: minha família não me respeita, meus filhos não me respeitam, lá dentro da minha casa não tem respeito. Será que você vive uma vida de servo de Deus? Será que você tem vivido uma vida do verdadeiro servo do Senhor? Pensa bem. Nós temos que fazer a diferença, irmão. Temos que fazer a diferença, temos que ser diferentes. Porque o que adianta, irmãos? Eu falar que entreguei a minha vida para Jesus e vivo com a vida errada. E vivo uma vida que desagrada a Deus. E vivo ali uma vida que tem desagradado ao Senhor todos os dias. A palavra de Deus ela é bem clara que diz: ai daquele por quem o escândalo vem. O escândalo vai vir mesmo. Mas coitado daquele que trouxer o escândalo para dentro da casa de Deus. Que escandaliza as coisas de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara, irmãos. Ela nos adverte que para não sair da nossa com a palavra torpe, mas sim palavras de edificação. A nossa boca é fonte de bênção e fonte de maldição também. Mas o apóstolo Tiago, ele nos diz que isso ele não deveria ser assim. Né? Lá no capítulo 3 de Tiago. E por isso, irmão, nós devemos cuidar do que sai da nossa boca. O termo torpe usado por Paulo significa corrompido, irmão. Ele indica toda palavra ou conversa que em si seja o quê? Prejudicial. Que desvirtue, ofenda os ouvidos de quem recebe. E isso, irmão, envolve desde palavrões, mentiras, até maledicência. Nós temos que ter cuidado. Há muitos desses, pessoas assim, escondidas dentro da igreja. O Senhor Jesus disse que a boca fala, o coração está cheio. Meu irmão.
Assim nós entendemos que quando uma pessoa fala uma palavra torpe ou corrompida, ela está manifestando uma condição de corrupção em seu coração. Isso é, algo que ainda, irmão, não foi transformado pelo Espírito Santo. E desse modo, o seu testemunho é falso. Porque as suas palavras contradizem o que? A santidade de Deus na sua vida. A palavra dura, irmão, que suscita a ira, também é torpe. Porque ela corrompe a busca de uma disposição pacífica das pessoas. Provocar a ira de alguém através de repreensão insensata, ou do grito, ou mencionando algo que desperta um doloroso trauma, é pecado. Porque estamos provocando uma fraqueza na outra pessoa, que provavelmente, irmão, vai levar aquela pessoa a pecar. E em vez de ajudar aquela pessoa na sua santificação, na verdade nós estamos suscitando pecados que deveriam ser mortificados. Daí corrompemos o outro com a nossa palavra e não edificamos. Aleluia. Nenhum servo de Deus, irmão, deve falar o que corrompe. Não devemos mesmo falar palavrões, contar mentira, porque mentira é do capeta, mentira do diabo. O que tem de crente mentiroso dentro de igreja, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Falar mal das pessoas ou enfatizar os defeitos da vida dos outros e nem contar piadas indecentes. Sangue de Jesus tem poder. Ou que ridicularizam com o nome de Deus, brincam. É o nosso dever transmitir graça, irmão, às pessoas que estão nos ouvindo, e não pecado. A nossa conversa deve ser deve nutrir a necessidade das pessoas e não corromper elas. Assim, irmão, eu desejo a bênção de Deus para a sua vida. Eu desejo que Deus, Ele possa estar te visitando agora. Eu desejo que o Senhor possa estar trabalhando na sua vida, fazendo uma obra transformadora na sua vida. Se você tem algumas dessas situações na sua vida, se você tem alguns desses costumes mundanos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha repreender isso, que você seja uma pessoa transformada, que você seja uma pessoa que verdadeiramente revele Jesus Cristo em sua vida. Você não traga o escândalo. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes. O Senhor vai vir buscar uma igreja remanescente, que obedeça a sua palavra. O Senhor Jesus não vai vir buscar um povo impuro. O Senhor Jesus não vai vir buscar um povo pecador, um povo que não honra a sua palavra, um povo que traz escândalo para a sua obra. Não, mas Ele vai vir buscar uma igreja santa e irrepreensível. Louvado seja Deus. Eu queria nesse momento estar orando com você, para que o Senhor Ele possa te visitar e fazer essa transformação na sua vida. Se puder, feche os seus olhos. Vamos estar orando agora, vamos estar falando com Deus, clamando ao Senhor para que Ele possa verdadeiramente achar lugar em seu coração e que venha ungir seus lábios, para que você seja uma nova criatura. Feche seus olhos aí, se você puder. Senhor, meu Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai, eu clamo a Ti, ó Pai, com esse Teu filho, com essa Tua filha, Senhor da glória, que nesse momento está clamando a Ti, está buscando a Sua presença, meu Deus. Pai amado, pedindo, Senhor, que ajude para que ela venha ter os lábios purificados, para que ela venha ter a mente purificada, que verdadeiramente ela venha se render a Ti, que o Senhor venha fazer parte da sua vida 24 horas por dia. Pai, unja os lábios desse Teu filho, unja os ouvidos desse Teu filho, unja os olhos, ó Pai, unja as mãos desse Teu filho, Pai amado, em nome de Jesus. Unge os pés para que possa estar firme diante de Ti. Unge essa vida agora do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, que verdadeiramente ele venha ser um servo de Deus, venha ser um servo fiel, que só venha achar graça nessa vida e que todas as bênçãos, ó Pai, prometidas para ela, venham ser realidade e que ela possa revelar Jesus Cristo em sua vida, na sua maneira de andar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de pensar, que ela venha se colocar na posição de servo, meu Deus,
e obediente, honrando e exaltando o seu nome, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a íntima comunhão do Espírito Santo seja com você, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado a todos aí que participaram conosco, em nome do Senhor Jesus, e Deus continue te abençoando. Amém.